Eu nunca imaginei que algo tão simples pudesse ter tanto impacto na minha vida. Foi quando parei para observar minha casa com atenção que percebi eu estava cercado de objetos sentimentais que me mantinham preso ao passado. Cartas antigas, presentes de relações que já tinham terminado, fotografias de momentos que não me traziam mais alegria. Tudo aquilo, mesmo guardado em caixas ou escondido em gavetas, vibrava uma energia parada, estagnada. No começo, achei besteira. Pensava, são só lembranças. Mas quando aprendi que cada objeto que carregamos mantém uma carga emocional, comecei a entender o peso invisível que eu estava carregando. Era como se, a cada vez que eu olhasse para essas coisas, mesmo inconscientemente, uma parte de mim fosse puxada de volta para dores antigas, frustrações, sonhos que já tinham morrido. Foi difícil, não nego. Revirar aquelas caixas, tocar cada objeto, sentir aquela onda de emoções virem à tona. Mas eu sabia que precisava fazer algo diferente se quisesse mudar a energia do meu lar e da minha vida. Então, decidi fazer um ritual de libertação. Peguei cada carta, cada objeto, segurei nas mãos, fechei os olhos e agradeci. Obrigado pelo que representou, obrigado pelos momentos que vivemos. Agora eu libero você e me liberto também. E fui liberando, peça por peça. Algumas eu queimei, outras eu joguei fora, outras doei. E a sensação foi como abrir uma janela em um quarto sufocante e deixar o ar fresco entrar. Senti uma leveza absurda, como se um grande peso tivesse saído de cima dos meus ombros. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza. Aqueles objetos estavam me amarrando ao passado e impedindo que novas oportunidades, novas alegrias e uma nova prosperidade entrassem na minha vida. Se você sente que sua vida está estagnada, olhe ao seu redor. Talvez você também esteja carregando mais do que deveria. Depois que senti o impacto de liberar objetos sentimentais, comecei a perceber que existiam outras armadilhas dentro da minha casa. E uma delas eram as coisas quebradas. Parecia algo tão pequeno, tão insignificante, mas quando comecei a prestar atenção, vi que estava rodeado por itens rachados, trincados, remendados às pressas. Um espelho com um canto lascado no corredor. Uma xícara favorita colada com super cola, um abajur que mal se equilibrava na mesinha de cabeceira. No fundo, eu me dizia que era só um detalhe, que não fazia diferença, mas algo dentro de mim começou a despertar. Se eu aceitava viver rodeado de coisas quebradas, será que também não estava aceitando viver com sonhos quebrados, planos pela metade, relações remendadas? Aquilo me acertou como um soco no estômago. Era simbólico demais para ignorar. Era como se a minha casa estivesse refletindo o que eu tolerava na minha própria vida. Então, tomei uma decisão. Não aceitaria mais nada quebrado ao meu redor. Peguei cada objeto e fiz uma triagem honesta. Se ainda podia ser consertado e restaurado de verdade, eu cuidava imediatamente. Se não, me despedia dele com gratidão, assim como havia feito com os objetos do passado. Obrigado pelo que você me serviu. Agora sigo em frente. O processo foi libertador. A cada objeto quebrado que eu liberava, parecia que minha energia também se reconstituía. Era como se estivesse aos poucos dando permissão para que a abundância, a prosperidade e a vida plena entrassem novamente. Percebi que manter coisas quebradas em casa era como mandar uma mensagem para o universo. Eu aceito viver com o que não funciona. E, sinceramente, eu não queria mais isso para mim. Depois de lidar com as coisas quebradas, percebi que havia um detalhe ainda mais silencioso, mas igualmente poderoso: os sapatos sujos e desgastados. Pode parecer besteira à primeira vista, mas foi só parar para observar com mais atenção que entendi a profundidade disso. Sapatos carregam nossas jornadas, nossos caminhos, nossos passos diários. Cada ida e vinda, cada sonho perseguido, cada obstáculo superado, tudo passa por eles. E o estado dos meus sapatos dizia muito mais sobre mim do que eu queria admitir. Alguns estavam encardidos, outros com a sola gasta, outros meio rasgados, nos cantos. E era como se, inconscientemente, eu estivesse dizendo para mim mesmo: não importa o caminho que eu trilho, desde que eu continue andando. Mesmo que fosse com o peso da sujeira, da negligência, do descuido. Então, estabeleci uma nova regra para mim. Não sairia mais de casa com sapatos sujos ou maltratados. Comecei a limpar meus sapatos com carinho, consertar o que dava para recuperar e, sem dó, me desfazer dos que não tinham mais jeito.
Quando comprei novos, fiz isso com intenção. Escolhi pares que representassem a energia que eu queria para a minha vida: firmeza, beleza, dignidade. Cada vez que calço um sapato limpo, bem cuidado, sinto que estou dizendo ao universo: estou pronto para trilhar novos caminhos, com confiança e honra. É um gesto pequeno, quase invisível, mas a transformação interna é enorme. E foi aí que entendi. A forma como você cuida dos seus passos define a força com que você chega ao seu destino. Depois de transformar a minha relação com os sapatos, percebi que havia algo ainda mais sutil segurando energias do passado. As roupas e objetos de pessoas que já partiram. Confesso que no começo senti um aperto no peito só de pensar em mexer nessas coisas. Era como se, de alguma forma, eu estivesse me desapegando da memória dessas pessoas queridas. Mas logo compreendi. As lembranças vivem em mim, não nos objetos. Guardar roupas, joias, fotos ou pertences de quem já não está mais aqui parecia uma forma de manter viva uma conexão. Só que, na verdade, aquilo também estava congelando a energia ao meu redor. Cada peça, cada objeto, carregava o peso de uma história que já tinha cumprido seu ciclo. Então, num momento de muita oração e reflexão, decidi: é hora de deixar ir. Com carinho, segurei cada item em minhas mãos, agradeci profundamente por tudo que aquilo representou em minha vida e libertei. Doei o que poderia ser útil para outros. Guardei apenas uma ou outra lembrança muito especial. Mas agora, sem culpa, sem apego. Senti uma leveza inexplicável. Era como abrir espaço para o novo, respeitando o passado, mas não ficando preso a ele. A vida é movimento. E honrar quem amamos é também seguir adiante, vibrando o amor em cada novo passo. Foi assim que, pouco a pouco, comecei a renovar não só o meu lar, mas também o meu coração. Com o coração mais leve, depois de liberar o que precisava ser liberado, percebi algo que sempre esteve diante dos meus olhos, e eu simplesmente ignorava: a desordem. Comecei a enxergar que a bagunça ao meu redor era o reflexo da bagunça que às vezes se formava dentro de mim. Foi um choque perceber isso de forma tão clara. Eu sempre achava que uma pilha de papéis fora do lugar, roupas jogadas em uma cadeira ou aquela gaveta cheia de coisas aleatórias não faziam diferença. Mas a verdade é que cada pequeno acúmulo de desordem era como um bloqueio invisível para a energia boa que eu tanto queria atrair. Então decidi encarar a organização como um ato de amor próprio e de amor pelo meu casamento. Comecei pelas pequenas coisas. Arrumar a cama todos os dias com gratidão, abrir as janelas para deixar a luz e o ar renovarem o ambiente, cuidar das plantas com carinho. Não era sobre gastar dinheiro em decoração, mas sim sobre criar um espaço em que a energia pudesse fluir livremente. Cada cantinho que eu arrumava parecia me agradecer de volta com uma sensação maravilhosa de paz e renovação. E mais do que isso, eu percebia que o ambiente organizado alimentava a harmonia entre mim e minha parceira. Como se, ao organizar o que estava fora, eu estivesse também arrumando o que estava dentro de nós dois. Hoje eu vejo o nosso lar como um templo sagrado, um lugar de paz, crescimento e amor. E tudo começou com a simples decisão de colocar cada coisa no seu devido lugar. Depois que a desordem foi embora e a paz começou a tomar conta do nosso lar, eu percebi outro grande vilão silencioso que estava afetando não só meu casamento, mas também a minha energia pessoal. O excesso de tecnologia no quarto. Foi um daqueles momentos de clareza em que você sente quase como se uma luz acendesse na sua mente. Sempre achei normal dormir com o celular ao lado da cama, assistir séries, até pegar no sono ou responder mensagens no meio da madrugada. Mas, na verdade, tudo isso estava criando uma barreira invisível entre mim, meu descanso e a conexão verdadeira com a minha parceira. O quarto deveria ser um santuário de paz, mas em vez disso, estava carregado de notificações, luz azul, sons de aparelhos e uma agitação silenciosa que me deixava cada vez mais ansiosa sem que eu percebesse. Decidi mudar. Tirei a televisão do quarto, comecei a deixar o celular longe da cama e adotei o hábito de desconectar de tudo, pelo menos 1 hora antes de dormir. No começo, foi estranho. Parecia que algo estava faltando, mas rapidamente eu comecei a perceber a diferença. Dormia melhor, acordava com mais disposição e, principalmente, sentia que minha relação se fortalecia.
porque agora o nosso tempo juntos era mais presente, mais inteiro. Transformar o quarto em um espaço sagrado, livre de tecnologia, foi uma das melhores decisões que já tomei. Era como se eu tivesse limpado, não só o ambiente, mas também a minha mente e meu coração. Ainda embalados pelo impacto positivo que a limpeza da tecnologia trouxe para nossas noites, eu comecei a perceber que havia algo ainda mais sutil, e talvez ainda mais poderoso, precisando de atenção. As palavras que usávamos no nosso casamento. Sabe, é incrível como palavras têm energia. Uma palavra dita sem cuidado pode se tornar uma pequena rachadura, que com o tempo vai crescendo e afastando duas pessoas. Eu e minha parceira nem sempre percebíamos, mas frases negativas, críticas constantes e até brincadeiras ácidas estavam roubando a leveza da nossa relação. Foi então que eu tomei a decisão consciente de mudar isso. Comecei a escolher palavras que curam, que edificam, que trazem vida. Em vez de críticas, oferecia apoio. Em vez de ironias, fazia elogios sinceros. Ao invés de apontar erros, destacava acertos. Não estou dizendo que era fácil o tempo todo, mas posso afirmar com toda a certeza, essa pequena mudança transformou nosso casamento por completo. A energia das palavras que saem da nossa boca molda o ambiente em que vivemos. Quando escolhemos palavras de amor, de respeito e de gratidão, o lar se enche dessa mesma vibração. Não é teoria, é prática, e a transformação é visível, quase palpável. Hoje, nosso casamento respira em paz, cumplicidade e admiração mútua. Tudo porque decidimos juntos cuidar do que falamos e da maneira como falamos. A palavra, quando usada com amor, se torna uma ponte para milagres. Depois de aprender o poder das palavras dentro do casamento, eu fui levado a refletir sobre outro ponto essencial que estava afetando diretamente nossa energia: os quadros e objetos de decoração que enchiam nossa casa. Durante anos, acumulamos enfeites, presentes de casamento, quadros que ganhamos ou compramos sem pensar muito, apenas porque eram bonitos ou estavam na moda. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a olhar para esses objetos com outros olhos, me perguntando: qual energia isso traz para a nossa vida? Foi aí que eu entendi. Cada objeto, cada quadro, carrega uma carga energética. E, sem perceber, nós mantínhamos pendurados na parede quadros tristes, cenas de solidão, imagens que, em vez de alegria, transmitiam melancolia ou conflito. Isso influenciava diretamente o clima da casa, nosso humor e até mesmo nossas conversas. Com essa nova consciência, fizemos uma verdadeira revolução. Substituímos tudo o que evocava sentimentos ruins por imagens que inspirassem amor, prosperidade, união e felicidade. Escolhemos quadros com cenas de natureza, casais felizes, frases motivacionais. Cada detalhe foi pensado para alimentar a energia positiva entre nós. O resultado? Nossa casa ganhou uma nova vida. A sensação de leveza, de acolhimento, de paz, ficou tão intensa que até as visitas comentavam como era bom estar ali. Entendi de vez que o ambiente em que vivemos fala o tempo todo com a nossa alma. E agora nossa casa falava de amor, de esperança e de conquistas. Outra mudança que fizemos e que transformou profundamente nossa energia foi prestar atenção nos presentes antigos e objetos sem significado que mantínhamos guardados. Até então, parecia inofensivo manter guardadas aquelas lembranças, mas refletindo mais a fundo, percebi que muitos desses itens carregavam histórias que já não faziam mais sentido para a nossa caminhada. Presentes de relacionamentos passados, lembranças de fases difíceis da vida, objetos recebidos por obrigação e que nunca realmente amamos. Tudo isso estava ocupando espaço não apenas físico, mas energético em nossa casa e, por consequência, no nosso casamento. Era como se estivéssemos deixando pequenas âncoras presas ao nosso presente, impedindo a evolução. Com muita honestidade e carinho, começamos a fazer uma verdadeira triagem. Se um objeto nos trazia boas lembranças e um sentimento de amor ou gratidão, ele ficava. Mas se, ao olhar para ele, sentíamos tristeza, culpa, raiva ou até mesmo indiferença, era hora de deixá-lo ir.
Cada peça retirada foi acompanhada de um gesto de agradecimento, reconhecendo o que representou, mas também libertando aquela energia para dar espaço ao novo. Foi libertador. A casa ficou mais leve, mais cheia de significado, mais alinhada com quem somos hoje e com quem queremos nos tornar. E nosso casamento ficou ainda mais fortalecido, como se finalmente estivéssemos caminhando de mãos dadas, sem carregar pesos desnecessários do passado. Por fim, uma das mudanças mais poderosas que implementamos foi relacionada à forma como cuidamos da nossa vida financeira juntos. Até então, como muitos casais, tentávamos lidar com o dinheiro de maneira intuitiva, sem um planejamento claro, sem um alinhamento de objetivos. O que percebemos com o tempo é que essa falta de direção estava criando não só tensão no relacionamento, mas também bloqueando a prosperidade que tanto desejávamos. Foi quando começamos a mergulhar mais fundo nos ensinamentos sobre como o dinheiro deve ser encarado. Não como um fim em si, mas como um meio para criar um ambiente de crescimento, segurança e harmonia. Começamos a estudar e a aplicar os princípios financeiros que não apenas se aplicam à prosperidade material, mas que também têm raízes espirituais e filosóficas. Foi fascinante ver como a nossa relação com o dinheiro reflete nossa relação um com o outro e com a vida. Nós dois decidimos nos comprometer com o planejamento financeiro, economizar com sabedoria, investir em nosso futuro, mas também aprender a gastar com responsabilidade, alinhados aos nossos valores. A mudança de mentalidade foi clara. Não tratávamos mais o dinheiro como um fardo ou um meio de frustração, mas como uma ferramenta que, bem gerida, pode criar abundância e tranquilidade em nossas vidas. O mais surpreendente foi que, ao fazer isso, o fluxo de prosperidade em nossa vida começou a se expandir de maneiras inesperadas. O dinheiro passou a fluir com mais facilidade e, o mais importante, a energia no nosso relacionamento se tornou mais sólida e estável. De fato, percebemos que quando conseguimos alinhar nossos pensamentos, atitudes e ações, até a nossa vida financeira se torna uma expressão da harmonia que buscamos. E assim, chegamos ao fim dessa jornada transformadora. Se você acredita que essas mudanças podem trazer a paz e prosperidade que tanto almeja, acredite, o primeiro passo é começar. Porque quando você toma as rédeas da sua vida, tudo se transforma. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um like, se inscreva no canal e prepare-se para mais dicas e insights para a sua prosperidade e felicidade.